Confusão no Flamengo, provável escalação para o jogo diante do Penharol e outros assuntos também, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Sem delongas, vamos aqui para as informações, né, que tá bombando aí, tá quente entre Flamengo e Globo. Isso tudo porque o repórter, jornalista, o Dantas, né, do jornal O Globo, acabou soltando algumas fake news aí, e isso acabou comprometendo um pouco o ambiente. Vocês lembram que o Gabigol não foi escalado para o jogo diante do Grêmio? E um dos motivos seria a questão de lesão, que ele teria tido um novo desconforto, por isso tinha sido cortado. Mas o Flamengo desmentiu, né, o jornalista, falando que o Gabigol não teve nada e estava treinando junto com o elenco, mais aqueles 13 que foram separados para o jogo, né, que iam fazer e fizeram um treinamento fora parte para o jogo dentro do Penharol. E depois disso, teve a repercussão, alguns jornalistas, inclusive o próprio Jorge Nicola, o próprio Vene Casagrande, falou que o Gabigol não faria mais parte do Flamengo, né? E também outros assuntos que não vem ao caso aqui, mas isso acabou comprometendo um pouco o ambiente entre Tite e o jogador, entre Tite e a comissão técnica do Flamengo, tá bom? E para piorar, ontem aí mesmo, o próprio jornal o Globo, junto com o jornalista Dantas, né? Acabou soltando outra matéria que falou que o Gabigol tinha sofrido outra lesão e estava de fora do jogo dentro do Penharol. Na mesma hora, 5 minutos depois, o Flamengo foi emitir uma nota falando que era mentira, né? Desmentindo o jornalista. Falando que não compactuava com isso e ia tomar as medidas judiciais em relação a isso, porque estava conturbando o ambiente, né? Aí quando foi agora à tarde, novamente o mesmo jornalista soltou outra matéria dizendo que o Luiz Castro estava acertado com o Flamengo. O Luiz Castro teria acertado negociação para o lugar do Tite. Isso acabou, vamos dizer assim, desgastando, né, dentro do ambiente, dentro do próprio Flamengo que está concentrado para esse jogo que é mais importante do ano, que é dentro do Penharol. Isso gerou um pouquinho de revolta, gerou um pouquinho de desconforto. Teve um burburinho, né, por parte do elenco e tudo mais. Isso não caiu bem, caiu como uma bomba. O Flamengo repudiou, fez outra nota também, tratando agora com ação mais severa em relação ao jornalista. Eu vou só pegar aqui para vocês o nome do jornalista, tá bom? Para não ficar... Aqui, ó, o Flamengo acabou de emitir uma nova nota, né? Clube de Regatas do Flamengo se mostra estarrecido com a postura do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. Em sequência, a mesma publica matérias mentirosas envolvendo profissionais da instituição do Flamengo, claramente sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum senso crítico, né? E com liberdade dos superiores. Incrivelmente, ele repetiu o padrão poucas horas depois de abordar uma nova nota, uma nova fake news, em relação ao Gabigol. E também aquela relação que eu falei, né? Que o Tite teria brigado com o Gabigol e o Gabigol não faria mais parte do Flamengo e tudo mais. Agora colocou aqui, ó, em relação ao Luiz Castro. Esclarecemos que o técnico Luiz Castro jamais conversou com qualquer dirigente rubro-negro e mesmo assim, mesmo sem assunto, o Flamengo não vai trocar o técnico em 2025, tá bom? Não está em pauta, que ele colocou aqui. Tal necessário não existe nenhum desrespeito por parte dos profissionais com familiares envolvidos no dia a dia do Clube do Regatas do Flamengo. Alertamos aos torcedores que evitem consumo de veículos irresponsáveis. Vamos lá, vamos em relação aqui à nota que o Flamengo emitiu. Vocês se lembram que eu até falei isso pós-live, quando o jogo dentro do Grêmio, eu falei que eu tinha me recusado até postar algum vídeo aqui porque eu achava isso muito suspeito. Eu tenho todo o respeito pelo jornalista Vene Casagrande, inclusive serve de inspiração, né, como jornalista e tudo mais. Acompanho ele há bom tempo, tem muita fonte confiável, tem muito conhecimento na área. Só que às vezes solta algumas coisas que eu acho desnecessárias e é sem fundamento, né? O Flamengo estava preparando para o jogo dentro do Penharol, acabou soltando uma notícia diante do jogo do Grêmio, isso acabou, né, e queira que não queira, acabar pesando um pouco em relação às suas notícias. Falando que o Flamengo não queria mais o Gabigol, o próprio Tite teria descartado o jogador e não faria mais parte do elenco, não jogaria mais esse ano. E quando saiu essa matéria, né, do próprio jornalista, eu até falei para vocês que eu achei isso impossível, já que o salário do Gabigol é mais de 1,5 milhão, né, por mês. O jogador ídolo da nação. Não teria nenhum cabimento o Flamengo apenas descartar e ficar pagando o salário do jogador até o final do ano, sem nenhum, né? Seria irresponsável por parte do Flamengo. E a gente viu que pós-jogo o próprio Tite falou sobre isso, em relação à questão e tudo mais. A gente sabe que tem nos bastidores tem, né? Tem um certo fundo de verdade em relação ao desgaste entre ele e o Gabigol, tudo por causa lá daquela Copa de 2022, no qual o Flamengo foi campeão da Libertadores e o Gabigol acabou xingando o trio elétrico, xingando o Tite e teve toda essa divergência. Mas embora já tenham pedido desculpa, mas a gente sabe que no fundo tem um certinho de mágoa entre os dois, tá bom? Isso é óbvio que a gente tá vendo. Mas né, as informações que surgiram é totalmente mentirosas. E a gente sabe que tem um certo fundo aí atrás, tem um certo, vamos dizer assim, uma certa malícia, né, para poder conturbar mais aí no ambiente do Flamengo que não estava vivendo um bom momento. E o jogo mais importante do ano do Penharol, a gente sabia que ia surgir muitas e muitas notícias. É mais com o ano, né, de eleições. Vocês sabem que os candidatos estão se pegando nos bastidores, né, um acusando o outro.
sempre vai ter alguma coisa a mais para poder conturbar o ambiente. E a gente, era claro, era óbvio que ia acontecer isso, tá bom? Aí depois veio o jornalista, né, o Diogo Dantas, do Globo, e inventou mais essa outra notícia para piorar. O Jorge Nicola, lá no programa do jogo Donos da Bola, né, também falou sobre isso, no seu próprio canal também falou que teria tido uma briga entre Tite e o Gabigol, e o Gabigol teria chamado alguns jogadores do Flamengo, feito uma panelinha, e fazer corpo mole para poder estragar o trabalho do Tite e o Tite ser demitido, né? Ele acabou falando isso de forma irresponsável, e o próprio Gabigol usou as redes sociais para desmentir isso, tá bom? E o próprio Flamengo agora 2 notas seguidas, né? Uma de ontem e a de hoje, destruindo, bem dizer, esse tipo de jornalismo. A gente sabe que alguns jornalistas são imparciais, alguns tendem a querer, vamos dizer assim, desmerecer o Flamengo e tudo mais para poder controlar o ambiente. A gente sabe que o Flamengo incomoda alguns, não só na imprensa paulista, como também na imprensa do Sul. E vão fazer de tudo, ainda mais diante de um jogo importante como esse, para poder destabilizar o Flamengo. O Flamengo está focado, está concentrado para o jogo mais importante do ano, que é diante do Peñarol na quinta-feira, lá no estádio do Peñarol. A gente sabe como é difícil. O Flamengo nunca ganhou lá e nunca tinha ganhado aqui também, né? Não, vamos dizer, tirando a Mercosul, pela Libertadores, o Flamengo nunca ganhou do Peñarol. Além desse tabu do Flamengo nunca ter ganhado o Peñarol pela Libertadores e nunca ter ganhado lá dentro do Peñarol, ainda tem todo esse processo qual o Flamengo vai com uma vantagem, né, com uma desvantagem de 1-0 no placar. O Flamengo vai ter que se desdobrar, vai ter que arrumar forças não sei de onde para poder conseguir. A gente sabe que é possível, tecnicamente falando, o Flamengo é muito superior ao Peñarol, mas não estava jogando bem. A gente viu claramente um jogo horrível que o Flamengo fez na quarta-feira. E agora vai ser contra todos para poder conseguir passar de fase, tá bom? Por isso eu sempre falo, cuidado com as informações que você tem. Eu nunca vou ser leviano aqui de trazer uma informação que descontradiz totalmente a realidade, tá certo? E a gente tá vendo o que tá acontecendo aí. Muitas informações, a busca de like, a busca de... Vocês sabem como é que funciona o mundo digital. E acaba comprometendo, né, tanto o profissional como a família também que é envolvida. E também o ambiente do Flamengo, tá certo? Em relação à escalação, o time provável para enfrentar o Peñarol vai ser o seguinte. O goleiro Rossi, aí vamos ter Fabrício Bruno e Léo Pereira. A dúvida que tá pegando é Léo Ortiz e Pulgar. Se ele vai colocar o Léo Ortiz e Pulgar, ou colocar só o Léo Ortiz e colocar aquele garoto, né, que tá jogando muito bem. Ou vai manter o Léo Ortiz no lugar do Eric Pulgar, sacar o Arrascaeta, seria mais viável, né? Tira o Arrascaeta não, o Dela Cruz e coloca o Léo Ortiz. Aí ficaria Rossi, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Lateral direita, Varela. Lateral esquerda, o Alexandro, né, que tá treinando para poder restabelecer. Foi muito ruim o jogo dele na quarta-feira passada, dentro do Peñarol. Aí no volante teríamos o Léo Ortiz. Aí colocaria o Arrascaeta e o Alcaraz, né? Mas tá essa dúvida ainda. Ele vai deixar só o Arrascaeta, sacar um volante e manter Dela Cruz, ou tirar o Dela Cruz e colocar o Léo Ortiz junto com o Eric Pulgar, tá bom? Tá essa grande dúvida aí. Mas seria mais ou menos esse time. Aí Arrascaeta, aí o Plata, o Bruno Henrique e chega agora o Gerson, tá bom? Esse seria o time que enfrentaria o Peñarol. Na minha opinião, se fosse para colocaria Rossi, Varela e Alexandro, Fabrício Bruno e o Léo Pereira, o Eric Pulgar e o Léo Ortiz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e o Plata, tá bom? Esse seria o time ideal para enfrentar o Peñarol, já que na minha opinião o Dela Cruz ainda não tá bem, né? Tá voltando de lesão, não fez um jogo bem na quarta-feira e a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível, né? Porque tá no nível dele ainda, desde que teve aquela morte lá do amigo dele, do Nacional, né? Quem faleceu, infelizmente, dentro de campo, né? Que ela teve aquele problema. Ele caiu de produção, caiu o rendimento. A gente até entende, né? Que era um jogador amigo dele, cresceu junto na base do Nacional. Infelizmente aconteceu isso, tá bom? Mas a gente espera que o Flamengo faça um grande jogo quinta-feira. Lembrando que vai ter aquela pressão da torcida. Ainda tem a questão da segurança, né? Porque a gente sabe o que aconteceu aqui, da briga que teve aqui em Copacabana. Aqui na praia de Copacabana. Ainda tem essa confusão aí que pode acontecer lá no Uruguai, né? O torcedor do Flamengo que vai pra lá tem que ter maior cuidado com a questão da segurança. Eles vão tentar revidar. Embora o Flamengo aqui foi uma covardia que fizeram, né, com os torcedores do Flamengo, mas eles vão querer fazer de tudo lá, né? Tanto a parte da agressão como a parte da pressão. O Flamengo tem que ter todo o cuidado possível, tá bom? Principalmente a torcida do Flamengo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar demais meu trabalho, tá bom? Valeu. E coloca nos comentários também o palpite de vocês para o jogo de quinta-feira, Flamengo e Peñarol.